A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Queria ler junto com vocês esse texto que está aqui em Mateus 11, a partir do versículo 28. Esse texto tão lindo que foi o próprio Senhor Jesus, né? Que ia ali se colocando para carregar sobre ele o nosso fardo, nos aliviar de tantas coisas que muitas vezes, né, nos sobrecarrega. São as aflições do dia a dia, são as situações difíceis. E aí o Senhor Jesus, ele se coloca como aquele que é o nosso alívio. E aqui, vamos ler aqui a partir do versículo 28, que ele diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aleluia. Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta noite, para que tudo que for falado aqui venha diretamente do trono de Deus. Que o Espírito Santo tenha plena liberdade para usar a minha vida, como Ele sempre tem feito. Em nome de Jesus, amém. Querido, nós podemos aqui perceber, Jesus certamente, ele já havia notado, né, a religiosidade, o peso que a religião trazia sobre aquele povo. E aí Jesus, ele se coloca como aquele que alivia todo esse fardo que a religião, que o homem impõe sobre a vida do ser humano. E aí ele começa essa frase, esse texto, dizendo: Vinde a mim. Jesus, ele a todo momento, ele está a convidar você e a mim a vir a ele, porque ele sabe o quanto que o homem, desde que o pecado foi introduzido na vida do ser humano, o homem já carrega sobre si fardos pesados, porque o pecado, né, a consequência, né, da desobediência, que aí ocasiona o pecado sobre as nossas vidas, traz um peso muito grande. E aí Jesus, neste momento, meus irmãos, ele se coloca ali: vinde a mim. O convite do Senhor para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele dá uma instrução de como nós podemos vir a ele, como nós podemos lançar sobre ele aquilo que está pressionando o nosso coração, a nossa vida. Talvez uma situação difícil que você está passando. E aí ele disse: olha, vinde a mim. Você está passando por uma situação difícil? Vinde a mim. E aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. E aí, meus irmãos, observe o que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. E se você for estudar sobre jugo naquele tempo de Jesus, né, era um tipo de madeira que unia dois animais, porque juntos eles eram mais fortes para carregar aquele peso que era colocado sobre aqueles animais. E aí Jesus, neste momento, fala sobre o seu jugo, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E
aprender de mim, meus irmãos, é aprender de Jesus. Jesus, o tempo todo que ele esteve aqui na terra, né, considerado como mestre, ele sempre estava a nos ensinar. Por isso era considerado mestre. O tempo todo Jesus, ele se colocava para ensinar dele, das coisas do reino, para que nós aprendêssemos e vivêssemos. Aí ele diz, olha, aprenda de mim, porque eu sou humilde de coração. E aí ele diz, olha, quando você aprender de mim, você vai estar trocando o seu jugo que é pesado sobre o meu que é leve. E ele diz, você vai encontrar descanso para a vossa alma. Perceba que o jugo não vai ser tirado de imediato. Mas ele diz, acharei descanso. Meus irmãos, a palavra do Senhor, onde o próprio Senhor diz que ele nos daria a sua paz, que essa paz não seria a paz que o mundo nos dá, mas seria uma paz diferenciada. Essa paz é que traz descanso para a alma do homem. E aí ele diz, acharei descanso para a vossa alma. Só podemos usufruir dessa paz, a paz que o Senhor nos dá, que mesmo com as adversidades, a gente consegue descansar. A gente não anda ansioso, correndo de um lado para o outro. A gente sabe em quem a gente confia. Essa paz dá essa segurança. Ele diz que humilde de coração, né? Porque sou humilde de coração. Quando nós aprendemos mais de Jesus, né? Essa humildade, a forma como Jesus andou aqui na terra, inclusive Isaías fala sobre isso, que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Ele diz, acharei descanso para vossas almas. Porque, irmãos, quando nós aprendemos mais do Senhor, nós conseguimos nos concentrar nas coisas do reino, porque era isso que Jesus fazia o tempo todo. Jesus, ele veio aqui na terra para introduzir o reino de Deus, deixando um exemplo para que nós seguíssemos. Não é fácil, não é fácil. E aí, meus irmãos, ele finaliza dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como eu escrevi essa observação aí, né? Não pense que a vida cristã vai ser fácil. Quando você lança sobre ele o teu jugo, ele propõe uma troca, né? E essa troca quer dizer que ele vai estar junto com você, como o próprio Deus falou também ali, que ele falou, quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando você passar pelo fogo, eu estarei contigo. Então, isso quer dizer que a gente vai passar por aflição, a gente vai viver momentos difíceis, mas o Senhor Jesus, ele diz que quando nós aprendemos da sua palavra, quando nós a colocamos em prática, há descanso para nossas almas. Irmãos, isso é fato. A palavra de Deus, ela traz refrigério, ela traz paz, ela traz descanso, porque a sua palavra é o próprio Jesus, é o verbo vivo, habitando em nós, trazendo à memória aquilo que o Senhor Jesus, onde o Espírito Santo se utiliza das nossas vidas, no momento que a gente permite ele fazer morada. E aí, os nossos atos são dentro de todo um contexto daquilo que Jesus deixou, porque nós conhecemos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E aí, meus irmãos, o jugo, ele diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Por isso, juntos,
você junto com Jesus, se você aceitou este convite de vir a Ele. Se você realmente nesta noite está cansado e sobrecarregado desta situação, Jesus está te propondo você vir a Ele e você vai provar e vai ver que tudo aquilo que Jesus deixou escrito como promessa para as nossas vidas, elas irão se cumprir. Porque quando estamos firmados na palavra de Deus, nós, a bênção, a vitória, ela chega. Porque a palavra de Deus, ela não falha, ela não volta vazia. E o Senhor tem propósito. A palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, todas elas, creia, tenha fé, que todas elas, se você está num momento difícil, creia que até esse momento difícil Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te dar experiências grandiosas e a vitória ela vai vir com certeza, porque você confiou nesta palavra, porque você fez tudo aquilo que Ele te orientou. Quando estamos sobre as orientações de Jesus, é a mesma coisa de lançar sobre Ele, né, o nosso jugo e trazer o dele às nossas vidas, porque as orientações do Senhor, elas servem, né, para nos manter de pé, quando nós estamos atentos à sua voz. E aí é esse jugo que o Senhor propõe para as nossas vidas. Aprender mais de Deus, conhecer mais a Deus, fazer aquilo que está no coração de Deus e mortificar a nossa carne, para que o Espírito Santo ele possa refletir em nós a imagem e a semelhança do próprio Jesus, porque os nossos atos serão sim os mesmos do Mestre, porque ele deixou as pisaduras e por elas nós seremos sarados. Toda vez que nós tivermos um movimento a querer a cura, nem estou falando da cura, de uma doença, eu estou falando da cura, né, da cura espiritual, né, aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que não vem do coração de Deus. E aí, meus irmãos, precisamos compreender que esse convite grandioso, vinde a mim, receba aí, meu irmão, vinde a mim, o Senhor te chama. Se você está afastado, se você está distante dos caminhos do Senhor, talvez você não tenha nenhuma ligação com o Senhor, talvez você não conheça Jesus, talvez você nunca frequentou nenhuma igreja, mas hoje ouça a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós somos o templo de Deus. E que possamos ouvir esta voz, a voz do Espírito Santo, que nos chama para lançar sobre ele, né, essa carga pesada, esse peso que está sobre você. O Senhor quer estar junto com você para carregar e também te ajudar a solucionar, para que o nome dele seja glorificado e a sua bênção ela chegue para glorificar o nome dele. E aí você vai cantar o hino da vitória, porque esse é o desejo do Senhor. Deus, ele nos prova com um único intuito, sermos aprovados. O desejo de Deus é que sejamos aprovados em meio às situações difíceis que se levantam. Que o Senhor abençoe a nossa vida e que possamos verdadeiramente compreender esse chamado do Senhor nesta noite e aceitar
e vir até Ele, para que Ele possa cuidar do seu coração, para que Ele possa cuidar da sua vida, para que você possa achar descanso para a sua alma que está aflita. Deus quer te dar descanso para a tua alma. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.